Olá pessoal, aqui é a Priscila do Filha do Soberano e hoje nós vamos para o último capítulo do Evangelho de João. Vamos estudar o capítulo 21. Foi uma jornada muito abençoada para mim, preparando esses estudos. Foi de muito aprendizado. Eu sou a primeira a ser ministrada antes de compartilhar com vocês aquilo que eu medito, aquilo que eu compartilho. E eu espero que o estudo de hoje também vá de encontro ao teu coração, que você compartilhe com mais pessoas para que elas também possam estudar a palavra. E assim a gente vai crescendo junto na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Então, vamos começar sobre o verso 2. Dessa vez eram 7, provavelmente um grupo com mais afinidade por amizade ou pela procedência da Galileia e pescaria. O fato é que o grupo dos 12 começava a se subdividir, sem a presença física de Jesus todos os dias. Simão, Pedro e Tomé, os 2 discípulos que tiveram suas fraquezas expostas, são mencionados primeiro. Tomé já havia sido resgatado por Jesus e agora chegou a vez do líder Pedro. Então aqui logo no início a gente vai ver sobre a restauração de Pedro. Após ele ter negado Jesus, Cristo dá a ele uma oportunidade de se redimir, diante da negativa de 3 vezes após Cristo ter ido para a cruz, após ele ter sido preso. Verso 3. O plano dos discípulos de irem pescar não significa que estavam abandonando sua dedicação a Cristo e sua vocação para pregar o Evangelho. Eles sabiam que Jesus havia ressuscitado, mas ainda não tinham recebido a ordem de esperar em Jerusalém até que o Espírito Santo viesse sobre eles com grande poder, conforme a gente lê lá no livro de Atos 1, 4-5. Pedro era agitado e não suportava ficar inativo, e pescar também era uma necessidade, pois esses homens ainda precisavam ganhar o sustento para eles e suas famílias. Então, eu sempre ouvi falar sobre essa parte, do capítulo, que eles estavam indo pescar por terem ali uma falta de esperança com a morte de Cristo, por eles estarem num momento de tristeza, de confusão, de frustração. Mas, na verdade, havia essa necessidade, de ganhar o sustento, e Cristo ainda não havia prometido, a descida do Espírito Santo, esse revestimento que ele promete lá no livro de Atos, onde ele diz que eles deveriam permanecer em Jerusalém até que eles recebessem o revestimento do Espírito Santo. Verso 5. De pé na praia, Jesus falou, mas não foi reconhecido. Esse termo filhos indica uma preocupação paternal por parte de Jesus. Verso 6. A posição no barco permaneceu a mesma, o equipamento de pesca foi o mesmo, os homens eram os mesmos, com a mesma habilidade, mas agora suas redes vazias se encheram, tudo por causa da palavra de Cristo. Ali a gente pode até fazer um paralelo com João 15:5, onde a Bíblia diz: sem mim, sem Jesus, nada podeis fazer. Então é essencial a gente receber a orientação do Senhor em todo o nosso trabalho. Sem a presença de Cristo e da sua mão orientadora, aquilo que fazemos se torna um fracasso total e um esforço inútil. Mas basta uma palavra de Cristo, basta a presença dele junto da gente, e então as coisas prosperam, então as redes se enchem, então tudo passa a dar certo. Verso 7. O milagre despertou rapidamente a percepção do discípulo amado, João, de que o estranho deveria ser Jesus.
A mesma amizade íntima que o levou a ficar mais próximo de Jesus durante o seu sofrimento e na cruz, agora o ajudava a abrir os olhos e reconhecer o seu amigo. E quanto a Pedro, ter vestido ali a capa ou a túnica, seria impróprio saudar o Senhor sem estar devidamente vestido. E mais uma vez a gente vê ali o Pedro sanguíneo, ansioso, vestindo a capa e se lançando no mar. É muito interessante a gente ver, a diferença das personalidades, do temperamento de cada discípulo. Isso é algo que fica bastante visível nos evangelhos. Verso 9. Fogueira, peixes, brasas, pão. Nessa cena se condensam os símbolos de vários momentos da vida de Pedro, a cena de despedida, a fogueira da tentação para negá-lo. Jesus Cristo, com seu amor, traz todos os elementos à memória para poder curar cada um deles e integrá-los um novo significado. Esse é o amor que nos cura e nos redime. Então, que lindo ver que através dos elementos da fogueira, dos peixes e pães, Cristo estava ressignificando a experiência tão dolorosa de Pedro, de ter negado Jesus ali depois da ceia, no momento ali que Cristo foi preso, que estava sendo interrogado. Então aqui Cristo propositalmente, intencionalmente, ele providencia que esses mesmos elementos estejam presentes para ele curar essa memória de Pedro, essa lembrança dolorosa, e assim ele redime, ele cura essa experiência. E certamente não existe nenhuma lembrança nossa, nenhuma experiência, por mais difícil, por mais traumática, que Cristo não possa curar, que Cristo não possa tocar. Basta que a gente entregue aquilo para Ele, que a gente coloque em oração e que a gente permita que Ele acesse esse lugar. No momento pode doer, mas é uma dor para nunca mais doer. É uma dor para trazer cura. É isso que Cristo faz. Verso 15. A pergunta mais importante que Pedro já teve de responder foi se ele tinha amor devotado ao seu Senhor. Aqui, amor traduz duas palavras diferentes em grego. A primeira, agapau, significa o amor inteligente e com propósito, sobretudo da mente e da vontade. A segunda, filéu, envolve a afeição calorosa e natural das emoções e, portanto, um amor mais pessoal e afetivo. Com o emprego dessas duas palavras, Jesus indica que o amor de Pedro não deve ser somente de vontade, mas também de coração. Amor que brota tanto da determinação quanto do afeto pessoal. A pergunta que Jesus dirigiu a Pedro é a que ele dirige a todos nós cristãos. Todos nós devemos ter amor e devoção pessoal e de coração a Jesus. Verso 16. A descrição que Jesus faz dos cristãos como cordeiros e ovelhas subentende três coisas. 1. Precisamos de cuidados pastorais contínuos. 2. Precisamos nos alimentar constantemente da palavra. E 3. Visto que as ovelhas tendem a desgarrar-se para o perigo, precisamos de orientação, proteção e correção repetidamente, continuamente. Por isso que essa imagem de Cristo como pastor e de a gente como ovelha, ela é usada muitas vezes na Bíblia, Por causa da semelhança do nosso comportamento e das nossas necessidades, assim como das ovelhas e dos cordeiros. A gente precisa desse cuidado pastoral, precisa desse alimento na palavra e também pela nossa tendência de se desgarrar, frente ao perigo, frente às tentações.
a gente precisa da orientação, proteção e correção de Deus constantemente. E de que forma isso acontece? Através da palavra, através daquilo que a gente ouve também na igreja, mas principalmente pela palavra de Deus e pelo nosso relacionamento pessoal com Jesus. Verso 17. Jesus considera o nosso amor a Ele como qualificação básica para o serviço cristão. Outras qualificações são necessárias, mas o amor a Cristo e ao próximo é indispensável, conforme 1 Coríntios 13, 1-3. Então não adianta você ter todo um conhecimento teológico, você ser muito estudado, muito instruído, capacitado, ser uma pessoa habilidosa, talentosa, cheia de dons, se você não tiver o dom principal, se você não tiver o maior dom, que é o amor. A Bíblia diz que se não tiver amor, nada seria. Então, o amor, ele é o principal para que a gente possa servir a Deus e as vidas. Verso 18. A aceitação dessa comissão teria alto custo. O início da vida de Pedro foi uma vida de liberdade, e um dia essa liberdade desapareceria, mas só quando Pedro fosse velho. A profecia lhe assegurou anos de serviço. Quando diz estenderás as tuas mãos, é uma linguagem aplicável à crucificação. A tradição da igreja primitiva sustenta que Pedro morreu desse modo crucificado, e diz ainda que ele morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele se achava indigno de morrer da mesma maneira que o Senhor dele, que é o nosso Senhor Jesus. Verso 19. O mesmo convite que havia feito 3 anos antes, Jesus faz novamente a Pedro, a graça de um segundo chamado, uma renovação de convite com muito aprendizado entre uma e outra oportunidade. Nesses 3 anos, podemos constatar que Jesus levou Pedro ao amadurecimento, ao contato com a sua covardia, à experiência da graça e à esperança na ressurreição. Então, aqui a gente vê 2 chamados na vida de Pedro. Um primeiro chamado, lá no início do ministério de Jesus, e outro 3 anos depois de Cristo haver sido negado por Pedro e de já ter morrido, ressuscitado, de estar ali se revelando a eles novamente. Jesus faz um novo convite para Pedro, ele estende a graça mais uma vez desse chamado, e dessa vez Pedro está mais maduro. Pedro aprendeu nesses 3 anos de ministério, foi aperfeiçoado, caminhou de perto com Jesus. Imagina a preciosidade, de todo o aprendizado. E olhando para a nossa própria vida, a gente também pode dizer que desde que a gente começou a caminhar com Jesus, certamente houve sim transformação, amadurecimento, crescimento espiritual, e é importante de vez em quando a gente parar e fazer essa análise, ver as áreas onde a gente já melhorou, outras aonde a gente ainda precisa desenvolver e melhorar e entregar para Deus e permitir que Ele acesse e que Ele nos transforme ali. Isso faz parte da nossa jornada cristã. E é isso, gente, o estudo de hoje, o estudo de João foi esse. Eu espero que você tenha sido abençoado, edificado. Em breve, se Deus assim permitir, nós teremos outros estudos bíblicos. E eu também peço que, se você tiver alguma sugestão de outros estudos, de temas para vídeos, você deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de avaliar o vídeo, de deixar o teu like e de se inscrever aqui no canal.
Então é isso, obrigada pela tua presença aqui comigo nesses dias, que Deus te abençoe, fique na paz.